Fala galera, tudo bem? Hoje é pré-domingo. Eu trabalhei hoje de madrugada e obviamente que eu trabalho de madrugada eu tenho vontade de sair pra fazer nada depois, mas não tá chovendo, que é aqui onde eu vivo é muito raro na Europa. Então eu falei, por que não pegar a bike e sair? E aí no meio do caminho eu tava pensando o quanto isso é uma das grandes diferenças em relação ao Brasil. Pelo menos eu vim da Bahia, nasci na Bahia e nunca tinha nem segurança nem boas paisagens para sair para visitar. Na Bahia tem muita coisa bonita, dá para você achar, mas pelo menos não no centro urbanístico que eu vivia, não tinha nada do tipo você teria que pegar, andar 100 quilômetros, pegar um ônibus, então ter um carro próprio, o que na época não era o meu caso, não era o dinheiro que eu tinha. E aqui não, aqui eu só preciso pegar minha bike e sair. Eu moro numa cidade central que é meio ruim, é muito urbano, e tem muita poluição, mas quando eu vou em direção ao interior, de bicicleta mesmo, tipo 5, 6 quilômetros, 6 quilômetros eu já estou em outra cidade, e se eu for ainda mais é só natureza. E mesmo até as partes urbanas são muito bonitas e com natureza. Então acaba que a gente consegue ter a mente mais centrada nesse tipo de lugar. E aí, mesmo trabalhando muito, mesmo tendo todo o estresse, você só sai de casa até no caminho para o trabalho mesmo. E quando você vê a natureza, quando você vê esse tipo de coisa, você acaba ficando mais relaxado, mais tranquilo. E isso acaba que influencia muito na mentalidade da pessoa. A gente no Brasil, a gente deveria ter esse tipo de coisa, a gente é um dos países com as melhores naturezas que tem. Se você for no sul, é um tipo de natureza, no norte é outro tipo, tem uma diversidade imensa e muita coisa bonita, praia bonita, floresta bonita, mas a gente acaba que tem cidades feias que só faz destruir a natureza e não sabe conviver com a natureza e fazer uma cidade entre a natureza e bem estruturada e urbanística. Tanto que as raras cidades que a gente tem mais nesse clima, como Curitiba, acaba virando algo espetacular. E todo brasileiro que visita fica meio que impressionado. Mas dá para ser assim por todo lugar. Dá para o cara que tá vivendo no Nordeste, o cara que tá vivendo no Norte, no Sudeste, ter esse nível de qualidade. Pelo menos daria se a gente tivesse um governo consciente, estruturado e que se respeita minimamente. Que, no geral, não é o caso da gente, né? Mas eu acho que isso é uma das grandes diferenças que eu sinto. Eu, uma pessoa que gosto muito de natureza, gosto muito de acalmar a mente nesse tipo de coisa. Eu sinto muito essa diferença vivendo aqui. Que não importa o estresse que você esteja, você só precisa pedalar 2, 3, 4 quilômetros e vai para um parque, para algum lugar, muita natureza distante da humanidade, sabe? Tem prédios aqui, ainda dá para ver prédios, mas tem muita natureza, então acalma a mente. O humano nasceu tendo esse contato com a natureza. Eu não acho que a gente devia simplesmente se afastar e ficar em centros como São Paulo, sabe? Ficar enfurnado ali toda uma vida. Eu acho que é algo que faz muito mal para a cabeça humana. A gente não nasceu para esse tipo de vida, para esse tipo de mentalidade. E é algo tão simples no fim das contas. Você vê cidades que são claramente muito antigas aqui, com arquiteturas muito antigas, e elas já foram feitas muito melhores planejadas do que muitas cidades no Brasil. A gente pode pegar casos extremos como o Rio de Janeiro e todas as favelas, né, que é o mais forte que a gente tem, por assim dizer, de não planejamento urbano. E o quão isso gera malefícios para a população ali. A população simplesmente não tem a possibilidade de, por exemplo, um SAMU que quer entrar, já é complicado. Uma polícia que tem que patrulhar é complicado. Por isso acaba acontecendo a questão dos tráficos e tudo mais, dos Comando Vermelho e por aí, PCC e por aí vai. Eles conseguem se instaurar nesses tipos de cidade muito mais facilmente do que eles conseguiriam se fosse uma cidade estruturada. Porque o Estado simplesmente não tem poder nesse tipo de arranjo urbano. O Estado perde o poder ali. Até porque ele mesmo teve pouco poder, foi inútil ao ponto de deixar esse tipo de arranjo urbano acontecer. Então a culpa é dele e ele sofre por isso também. E eu acho que é um dos grandes problemas do Brasil, porque isso não só faz a qualidade de vida ser muito baixa,
mas também faz a mentalidade do povo ser muito baixa. Eu acho que qualquer um que nasceu nesse tipo de lugar, lugares mais pobres como eu, ou favelas e por aí vai, e se você almeja algo bom na vida, a primeira coisa que você pensa é: tenho que sair daqui. E era o meu pensamento. E graças a Deus eu consegui sair, espero nunca mais voltar. Mas eu gosto muito do meu país e quero voltar pro meu país. Só não quero voltar para esse tipo de lugar. E você claramente vê que não é planejado, não é bem feito e que você não pode ter uma boa vida, uma boa qualidade de vida. E é triste até ver que tem muita gente que fica nas redes sociais incentivando e dizendo: não, é isso, Brasil é favela, Brasil é essa esculhambação, é funk, é dançar, é mostrar raba, é falar um monte de merda, é ter filho e não cuidar do filho. Mas eu não acredito que seja isso. Eu particularmente acredito que o Brasil pode ser algo muito melhor, que a gente pode ter uma vida muito melhor. Mas por enquanto que o país não melhora, o que nos resta é sair do país e viver num lugar assim, com melhor qualidade de vida, com melhores paisagens. Parece que a gente sempre vai ficar no fundo do coração querendo voltar para o nosso próprio país. Porque nenhum país. Você imigra, mas você passa por vários países bonitos, Espanha, França, Bélgica, sei lá mais o que você queira passar. Você sempre vai sentir: caraca, meu país, eu tenho que voltar. Eu sou de lá, eu nasci, eu tenho que morrer lá. Mas espero morrer em um lugar legal, bonito, com gente da hora, segurança. Aqui eu tô, agora são 5h40 e eu tô com o celular na mão, tô com câmera, tô com microfone, coisa cara, entre aspas, e não tenho medo. Aqui existe furto, claro, né? Todo lugar do mundo. Mas a auto-insegurança, o medo de ser roubado, de ter uma arma na cabeça, não existe. E mesmo que a Europa não está lá dos melhores tempos, está muito complicado também. Mas é que o Brasil se acostumou tanto com isso que virou algo realmente muito normalizado. Chega a ser extremo. É bizarro pensar como se eu não me engano, é a taxa de homicídio do Brasil é nível da taxa de homicídio da Ucrânia, um país em guerra. É esse o nível que a gente conseguiu, sabe? Esse. É triste. É muito triste ver a situação, mas a gente sempre espera que vai melhorar. E esse é o ano de eleição, né? E tudo que se sabe falar é da escala 6x1. E aparentemente as urnas ainda estão tendendo aí para os dois grandes polos que a gente sempre teve e para continuar sempre na mesma coisa. E é uma infelicidade, mas é a realidade que a gente tem. E outra coisa também, essa escala 6x1. Eu não trabalho escala 6x1 aqui. E deve ser horrível. Já trabalhei. E era horrível trabalhar nesse tipo de escala. Eu também acho que a gente não deve depender desse tipo de escala. E é uma tristeza que há no nosso país, mas isso acontece pela produtividade que tem no nosso país. A baixa produtividade que a gente tem. O Brasil basicamente é pífio em produção, em qualidade. A gente, sabe, a gente não é como a China, que exporta muitos produtos eletrônicos, que é importante no mundo todo. A gente não é como os Estados Unidos, que tem vários produtos também muito importantes. Você provavelmente está assistindo o iPhone, que é criado de lá, que eles ganham dinheiro por conta da gente simplesmente comprar daqui, mesmo que seja feito em outro local. A gente não é também como Taiwan, que produz em massa vários produtos eletrônicos. E sequer como, sei lá, não tem nada. Itália, sei lá, não tem tantas coisas assim, não tem tantas mentes geniais também. A maioria, pelo menos, muda de lá, não fica lá. São países que temos muito posto entre aspas, né? Para a Europa seria pouco, mas para o resto grandes que a gente tem, talvez seja muito. Mas você vê que a Itália, por exemplo, eles fazem produtos, eles pegam às vezes produtos de outros locais, eles colocam a marca deles e aí ele ganha o valor no produto vendendo produto. Como vestimenta, como marca de roupa, como marca de carro, de moto também. Isso dá dinheiro, mas a gente não vê isso no Brasil. Qual marca que tem brasileira? Normalmente a gente pode falar um Guaraná, mas que não é tão exportado assim. São alguns países que tem, mas sabe, vem de um dos melhores países do mundo. A gente é um país admirado, a gente é um país que todo mundo quer e fala. A gente podia ter tantas marcas sobre cada região do nosso país podia ter uma marca sobre algo, fazendo gerar mais valor agregado ali, para a gente construir riqueza no nosso país, exportar para os outros e assim ganhar dinheiro, mas a gente só quer vender a matéria-prima. A gente só quer vender o café no seco, entre aspas. A gente só quer vender o boi e por aí vai. O que não é ruim, mas o que limita muita gente, a gente tem que ir além. Porque a gente não pega e faz uma marca de roupa também muito famosa no mundo inteiro, com, sei lá,
tecidos brasileiros. Não falta de tudo, a gente tem uma abundância de tudo no nosso Brasil. Que a gente não aproveita as terras raras também que a gente tem no nosso país. Que a gente não faz marcas com as frutas incríveis que a gente tem, marcas de bebida com as frutas incríveis que a gente tem no nosso país. E por aí vai, né? Se for para falar de soluções para o nosso país, a gente podia passar uma vida inteira falando. Mas, infelizmente, quem deveria falar sobre isso, pensar sobre isso, não fala e não pensa. E aí a gente fica com a população emburrecida, muitas vezes que não tem qualidade de vida nenhuma, às vezes nem saneamento básico tem, e que continua votando por político de estimação que não tá nem aí e só quer se enriquecer como sempre. E é isso. É a realidade dura que a gente vive no nosso país, mas que a gente, quando vai para outros locais, a gente vê que tem como construir algo melhor. E quem sabe, né? As coisas mudam e a gente consegue construir isso até no nosso Brasil, né?